Vamos aproveitar nós aqui mais uma vez para termos essa tarde de estudo. Vamos orar a Deus que Ele continue a nos auxiliar, dando-nos sempre a possibilidade de aqui estarmos. É claro que é a nossa escolha, é claro que é a nossa decisão, é o nosso livre-arbítrio sendo praticado. Mas certamente que isso faz com que nós tenhamos assistência espiritual boa, amigos, que nos auxiliem e nos estimule a fazer o melhor. Para nós, no momento, o que é melhor é o conhecimento que essa doutrina nos passa, para que nós tenhamos um comportamento, para que nós possamos dirigir a nossa vida e atuar no mundo segundo os ensinamentos que Jesus nos deixou. O do amor, principalmente. E esse amor que é indistinto, que é aquele amor que ele praticou, nós não estamos ainda competentes para isso, mas certamente é o caminho. E ele é o modelo a ser seguido. Vide Jesus, que ele é o caminho a ser seguido. E ele nos disse que através do amor chegaremos ao Pai. E através dele, certamente, por ele nos ensinar, e as pegadas que ele nos deixou, e os ensinamentos trazidos pelos Espíritos da Verdade, nós chegaremos a estar melhores, que o destino da humanidade é ser perfeito. E sermos perfeitos é um esforço sobre-humano que nós temos que exercer sobre nossa vontade, eliminando os vícios e as paixões que ainda contemos em nós, espíritos encarnados nesse planeta de prova e expiação. Por isso, Senhor, nessa oportunidade agradecemos que um pouco mais de conhecimento que nos seja passado seja para nós muito valioso e que nós tenhamos bastante atenção no que estamos aprendendo para que nós possamos praticar o que estamos aprendendo. Graças vos damos que assim seja. Então vamos ouvir o nosso irmão Zé Manuel e vamos aprender um pouco mais. Bem, queridos, antes mesmo de eu colocar o microfone, de eu sentar aqui, a reunião já tinha começado. E vocês já estão sendo testados na tolerância, né, nas observações. Tudo na vida é motivo de estudo, de aprendizado, de sabedoria. Lembram que eu dei um exemplo aqui? Eu até repeti esse exemplo lá em casa, domingo, conversando com a turma. Se eu tivesse 1 litro aqui vazio e um jarro d'água e eu fosse encher o litro e eu queria que vocês, sem olhar, ou se fosse de noite nós iríamos apagar as luzes, eu ia querer que vocês não deixassem o litro transbordar. Então eu ia pegar o jarro, ia começar a encher o litro, mas apagava as luzes e vocês não iam ver nem o jarro nem o litro. E eu ia enchendo o litro. Vocês não iam me dizer a hora que tinha que parar, porque senão ia entornar? Ah, ia. Por quê? Vocês não estavam vendo? Por aonde vocês iam falar para parar, senão ia entornar? Pelo ouvido. E vocês aprenderam isso em que escola? A senhora fez alguma faculdade para aprender isso? Aprendeu na universidade? Não foi não aprendeu isso na França, em Harvard, não? Vocês aí sabem disso? Quando estivesse enchendo o litro, ia fazer blá, 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 vocês iam falar, para. Aí quando acendia a luz, estava faltando um tanto assim para entornar. Vocês aprenderam isso em que faculdade? Que livro que vocês precisaram ler para aprender isso? Nenhum. Então, vocês começam a perceber, se vocês observarem, que a vida é um ensinamento permanente. Dizem até os espertos que a verdadeira sabedoria é aquilo que fica quando você esquece tudo que aprendeu na escola. E realmente, aqui, já que a média de idade aqui deva ser uns 15, 18 anos, mais ou menos, todos já estão bem experientes, não é? Vocês devem lembrar muito pouco do que aprenderam na escola, mas sabem muito do que aprenderam na vida. Que a grande escola nossa não é aquele colégio quadrado que a gente entra lá, senta naquelas carteiras e o professor bota de castigo, reprova no fim do ano. A escola verdadeira, aquilo ali é um impulso. É igual o centro espírita. Vocês não aprendem espiritismo aqui. Vocês ouvem as orientações, os conselhos
vocês se convencem e saem daqui para ser espírita lá fora. Ser espírita na vida, no clube, na festa, na passeata, em qualquer encontro, no condomínio, na travessia da rua. Observem isso, não esqueçam, não percam a grande escola da vida de vista. Ela está ao nosso redor. Quando chegar em casa e não achar o chinelo, não crie um caso, não transtorne a sua mente, o seu emocional, e nem das pessoas de casa, porque o seu chinelo sumiu. Você tinha deixado ele atrás da porta, para quando você chegasse, calçar o chinelo. E você chegou e o raio do chinelo não estava lá. Aí pronto, você pergunta onde é que está, quem levou, quem apanhou, mas foi fulano, não foi, foi ciclano, já falei com essas crianças para não mexer aqui, e cria um tumulto, um embaraço, um descontrole emocional, para depois você lembrar que deixou o chinelo na varanda. Você tinha saído por trás e deixou o chinelo na varanda. Aí você baixa, aí, bom, mas podiam ter mexido, mas podiam, mas essas crianças não tem jeito. Aí você ainda piora, às vezes, mais a situação. É a escola da vida. Ser espírita não é se enfurnar em centro para receber espírito, ou comunicação de espírito, ou ver coisa fantasiosa, não. Ser espírita é aprender a ser inteligente, calmo, tranquilo, sabendo das coisas. Quando te bate uma desgraça na vida, você não vai culpar Deus por isso e nem ficar atrás de milagre para isso. Você sabe que isso é um medicamento que está vindo para o seu caminho, para a sua vida, para com este grave problema, que os nossos problemas são sempre os mais graves do mundo, né? Seja uma unha encravada, é mais grave do que uma operação do cérebro, mas é nosso, porque é no nosso dedo, no nosso pé. Então isso é mais grave do que do que uma operação no cérebro. Então, quando nós temos esses problemas graves que todos nós temos na vida, o Espiritismo nos ensina a encarar esse problema diferente. Encarar esse problema diferente. Esse problema não é um castigo de Deus. Esse problema não é uma desgraça e nós temos que correr para o centro para tirar o problema. Não. O Espiritismo nos ensina que todos os problemas, não só esse, são testes a que nós estamos nos submetendo para nós começarmos a aperfeiçoar, amansar, domesticar nós mesmos. Eu estava vendo hoje, não sei se foi no Bom Dia Brasil, na Ana Maria, ou se foi ontem no Band News, alguma coisa assim, uma entrevista, aliás foi até com o presidente do Sebrae, falando, não foi essa não, foi outra, mas o moral da história é a seguinte, uma entrevista a respeito dos avanços de hoje, das exigências do mundo de hoje, principalmente no ramo da tecnologia, do trabalho, do crescimento da sociedade, e a realização, o autoconvencimento das pessoas para desempenharem bem suas funções no trabalho. Eu não estou conseguindo lembrar de onde, mas estão fazendo até cursos. Foi hoje? Foi? Então, você vê, as pessoas vão ficando velhas, para mim poderia ter sido ano passado, mas foi hoje. Foi hoje. O importante é que o mistério que eles estão chegando à conclusão hoje, descobrindo, é que se o sujeito se resolver, ele vai ser melhor em tudo. Quantas vezes vocês já ouviram falar isso? Conheça-te a ti mesmo. Quantas vezes vocês já ouviram eu falar aqui que o grande problema nosso somos nós mesmos, não são os outros que nos fazem felizes. É a maneira de nós encararmos a vida que nos faz infelizes. Que a vida é vida, o mundo é o mundo. Você pode estar ao lado, Marilda, de uma pessoa feliz e você atormentada. Você pode estar ao lado de uma pessoa atormentada e você está feliz, não importa o ambiente. Isso pode ser no carnaval, pode ser na rua, pode ser numa igreja, pode ser num monte, não importa. Não é o local que vai nos fazer felizes. Uma das coisas que a gente mais vê os emergentes fazendo é comprando carrões, aviões, indo para Paris,
indo para Londres. Bobagem, pura bobagem, porque eles estão querendo encontrar aquilo que não está em Londres, em Paris, não está no avião, no carrão, está aqui dentro, no seu coração. Você pode ser um assalariado feliz e um milionário prestes a se suicidar, porque não suporta mais a vida, e vocês não sabem que isso acontece? Bem, observem bem, pessoal, vocês não estão vindo aqui no centro para ser enganados. Vocês não estão vindo aqui, esse centro aqui não faz isso. É a diferença desse centro. Muitas pessoas, mas por que lá, aqui é diferente? Quem quiser um outro diferente, tem uma porção por aí. Mas aqui é sério. Aqui é espírita, do espiritismo, só tem esse. Espiritismo só tem esse. Não pensa que mudou de rua, mudou de templo, lá é o outro espírito. Não existe outro, só existe esse. Esses livrinhos que ficam aqui em cima da mesa, esses 5zinhos, que às vezes as pessoas falam assim, mas repete tanto que nós temos que conhecer. Sim, cara pálida, diziam os índios para os americanos. Sim. Quantas vezes você já orou Pai Nosso, e lá você diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Vocês não sabem isso? E quantas vezes vocês repetem isso? E já reclamaram quando vão ao enterro que eles fazem essa oração? Vocês terminam e falam, pô, vamos parar com isso. Com licença, não sai o caixão ainda não. Vamos parar com esse negócio de repetir sempre o Pai Nosso. Já falaram isso? Já reagiram? Nunca. Hã? Pelo contrário, respeitosamente, seja no enterro, seja num casamento, quando se ora o Pai Nosso, é uma coisa nobre, não? Não? Hã? Mas por que é nobre? Porque a igreja disse que é nobre? Não, é porque o conteúdo está falando a respeito da nossa vida, da nossa eternidade, da nossa felicidade, da nossa evolução. Perdoai as nossas ofensas. Olha como Jesus foi esperto. Ele lavou as mãos nisso. Perdoai, vocês querem orar? Orem assim para Deus. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Aí ele está, sim, claro, já lavou também as mãos. Por quê? Porque nós acabamos de nos sentenciar dizendo que nós queremos ser perdoados na medida que nós perdoarmos aos outros que nos ofendam. Lavaram as mãos. Tanto Jesus, o Mestre, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, quanto o próprio Deus. E quantas vezes vocês já reclamaram por repetir isso? Nunca. Mas como é que vocês estão com isso? Em dia? Estão realmente perdoando? Eu estou, nós estamos. Eu não gosto de ouvir falar isso em palestra, quando o orador começa assim, e nós estamos subindo ao morro para orar. Não. E nós estamos dando a mãozinha velhinha para atravessar a rua. Nós não estamos fazendo nada que devíamos, pelo menos na intensidade que devíamos. Se nós devíamos fazer 100%, nós podemos estar fazendo 10. Porque a verdade, o certo, nos incomoda. Porque nós somos espíritos ainda imperfeitos. E espíritos imperfeitos se incomodam com a verdade. A gente prefere, às vezes, a capa da religião para ocultar as nossas torpezas. Eu estou usando as palavras que estão no Livro dos Espíritos, na doutrina espírita. A gente, às vezes, prefere deixar como está, porque senão a gente começa a se destacar. Mas se destacar de uma forma que nós temos que sustentar uma nova postura, ou seja, uma postura melhor, uma postura do bem, uma postura do certo, do justo. E isso incomoda demais. Quantas pessoas nessa minha longa vida, né? 67 é uma longa vida. Quantas pessoas nessa longa vida eu já encontrei que não querem saber da verdade? Muitas. Eu trabalhei, por exemplo, com um católico fervoroso, ele aceitava integralmente o espiritismo, mas ele ia para a rádio fazer a Ave Maria para não dar o braço a torcer, porque o que a sociedade ia falar a respeito dele? O que a família dele ia falar a respeito dele? Então são pessoas que não se resolvem e não conseguem ser felizes. Nós, para sermos felizes, para conseguirmos sucesso espiritual, sucesso perante Deus, perante as leis da natureza, nós temos que nos assumir.
Nós não temos que ficar dando a impressão que nós somos isso ou aquilo para o pessoal ficar falando que nós somos isso ou aquilo. Como ela parece com a irmã Dulce, aí ela fica vestida de irmã Dulce, como ele vai, mas lá fora ela esquece de irmã Dulce, eu esqueço de Martin Luther King. Aliás, eu não pareço com Martin Luther King, ele era meio mulato, bem crioulo, eu sou afrodescendente. Hein? Esses dias eu estava de chapeuzinho, falaram, eu estava de bonezinho, falaram assim, igual o Chico Xavier. Eu falei, oh, meu Deus. Aí as pessoas lá fora aproveitam, ele fala mal de Chico Xavier. Nunca me ouviram falar mal de Chico Xavier. Vocês ouviram falar de Chico Xavier que ele não foi espírita, e eu provo isso. Provo e desafio o movimento todo, a federação, a me dizer que não foram. Aí vocês podiam pensar assim, mas você é um Zé Mané? Eles vão se preocupar com você em dizer para você que não foi? Você é um Zé Mané? Não sou um Zé Mané, não. Sou sim um Zé Mané, mas não é um Zé Mané qualquer. Eu estou na televisão, eu estou no YouTube, eu estou no mundo inteiro. Nós recebemos comunicação, nós estamos no Marrocos. Eu sempre começo pelo Marrocos, porque eu nunca imaginei que alguém fosse me assistir no Marrocos. Mas eu sou assistido no Marrocos, na França, na Itália, na Bélgica, na Suécia, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, na Argentina, em qualquer parte, são vários países do mundo. Então eu sou assim, um Zé Mané. Mas não sou um Zé Mané qualquer, assim também não. Por quê? Eu provoco, eu incomodo. Então eles não vão responder porque você é um Zé Mané? Não. Eles me ouvem. E tem um detalhe que eu levei, que eu denunciei através da televisão, que foi o detalhe da questão 671 do Livro dos Espíritos. Eles adulteraram, falsificaram a resposta na Federação Espírita Brasileira. Falsificaram a resposta. Isso desde que a federação existe, porque foi tradução do Guion Ribeiro. Guion Ribeiro. A primeira tradução do Livro dos Espíritos, parece. Talvez no Brasil tenha sido a primeira, não sei. Mas ele falsificou por causa daquele negócio do Rustem na federação, que diz que Jesus não teve corpo, que Maria foi virgem, que o Espírito reencarna em lesma, essas coisas que estão lá. E que as pessoas às vezes não gostam que falem, mas isso é a desmoralização do espiritismo no mundo. No Brasil e no mundo. Então temos que falar para as pessoas não serem bobas, tolas e idiotamente enganadas. Vocês não estão aqui para ser enganados, aqui não. Quando eu falo lá que mentem dizendo que Chico Xavier era espírita, nunca contestaram. Por isso eu estou aqui destacando a figura do Zé Mané. Ah, não te responde que você é um Zé Mané. Não, eu botei isso na televisão. E assim como eu botei isso aqui, a 671 alterada, adulterada pela federação, o que aconteceu? Eu posso até dizer que foi por minha causa, sim, porque isso nunca aconteceu antes. Nunca. Fizeram agora uma nova tradução do Livro dos Espíritos pela Federação Espírita Brasileira, claro que um outro tradutor, e na 671 que eu disse que eles adulteraram e deturparam, falsificaram, eles puseram a resposta certa. Eles aí puseram a certa. Criaram, Renato, um embaraço, porque qual que é a certa? Aquela errada, onde eles puseram que a doutrina é do Salvador. Salvador, para nós é o dono da TV Zoom, Salvadorzinho, né? Agora, Salvador para a igreja é Jesus. Para nós, nunca. Jesus não é Salvador, coisíssima nenhuma. Jesus foi o espírito mais perfeito que esteve aqui. Mas como uma série de professores e mestres que também estiveram aqui, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Mahatma Gandhi, uma série de grandes vultos da humanidade, que vieram como Jesus ensinar. Jesus foi o mais perfeito. Por isso existe no Espiritismo o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque os Espíritos não podiam, como eu já disse para vocês, mas vou repetir para vocês entenderem. Como os Espíritos disseram no Livro dos Espíritos, que o Espírito mais perfeito que esteve no planeta, está ali atrás, como o Espírito mais perfeito que esteve no planeta foi Jesus, então era uma obrigação moral dos Espíritos falar sobre o Evangelho de Jesus, claro, para mostrar que o Evangelho de Jesus não superou nem foi inferior ao que está no Livro dos Espíritos nas leis morais. As leis morais do Livro dos Espíritos é um aprimoramento do Evangelho, do cristianismo, que foi deixado por Jesus. Então é claro que existe uma conexão muito grande entre a doutrina espírita e o Evangelho.
Não que o espiritismo seja evangélico. Vou explicar também por quê. Porque se nós admitirmos que o espiritismo é evangélico, ele não vai nunca servir para o pessoal budista, o pessoal muçulmano, que formam a maior parte da humanidade. A doutrina espírita não veio para um determinado povo ou uma determinada região do planeta. A doutrina espírita é a solução de todos os problemas morais, sociais e intelectuais da humanidade, sem interessar se é budista, muçulmana, cristã, materialista, sem importar. Então, a conexão Livro dos Espíritos e Evangelho, ela é feita por isso, porque Jesus foi o Espírito mais perfeito. Mas uma série de outros mestres, de outros missionários que aqui estiveram no planeta, eu sinto uma falta do planeta danado. Eu tenho que ficar fazendo toda... Deixa eu botar aqui. Estou doido para sair fora dele, né? Mas eu sinto falta dele quando eu estou falando. Eu sinto falta desse bichinho para mostrar. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. E o que o Espiritismo veio fazer é nos ensinar, nos alertar, nos abrir a cabeça. Vocês não estão aqui para ser bobo. Vocês não estão aqui para ir atrás de padre, de freira, de madre, de pastor, de beato. Vocês estão aqui para ir atrás de vocês mesmos, procurando se esclarecer, procurando conhecer. Mas aonde? Na Universidade de Oxford, na Inglaterra, em Harvard, nos Estados Unidos? Não. Como eu disse no início da palestra, na sua casa, na rua, onde você estiver, no mato, na floresta, no Rio de Janeiro, São Paulo, onde quer que você esteja, nós estamos sempre cercados pelo ensinamento, pela escola da vida. E nós só vamos resolver o problema quando nós compreendermos que nós não somos o dono do mundo, nós não somos o mais sábio, nós não somos aqueles que vamos mandar nos outros, nós vamos ser aqueles que vai escravizar ou pisar no semelhante. Nós temos que esquecer isso, tirar isso da cabeça. Às vezes dá vontade, mas tira isso da sua cabeça. Assume humildade e entenda que nós, nesse mundão que está aqui, mas que é um micróbio no universo, isso aqui é um micróbio no universo, é como se não existisse. O próprio Sol nosso é como se não existisse no universo quando começa a se afastar dele. Se afasta com 5 anos-luz, 10 anos-luz, 500 anos-luz, então você já nem enxerga o Sol mais. E só a nossa galáxia, só esse conjunto de estrelas que são nossos vizinhos e que nós estamos numa vila. Só essa vila tem 100 mil anos-luz de distância. Então, com 5 anos de... Eu acho que nem isso, com 1000 anos-luz, e o de depois pesquisa isso. Eu acho que com 100 anos-luz de distância, se nós saíssemos daqui da Terra a uma velocidade da luz, com 100 anos de distância, a gente já não estava mais nem enxergando isso, nem enxergando o Sol, o sistema solar, de tão insignificante que isso é no universo. Então, o Espiritismo vem nos abrir a cabeça e nos mostrar, povo de Deus, são todos, não são só os israelenses, nem os católicos, nem os protestantes. Povo de Deus, são todos 7 bilhões que estão aqui. Vocês não são daqui. Não se percam com as coisas daqui. O mundo vai provocar vocês, dizendo eles. O mundo vai provocar vocês para vocês se agarrarem a ele. Mas não se agarrem a ele. Vocês não têm nada que vocês não vão perder ao morrer. Tudo que vocês têm, vocês vão perder quando morrer. Seja dinheiro, ouro, seja fama, seja o que for. Tudo que vocês têm, vocês vão perder quando morrer. Mas tudo que vocês são, jamais será perdido. Então nós temos que abrir os olhos e descobrir que nós estamos aqui para ser e não para ter. O ter suficiente nós já temos. A vida, um corpo e condições de alimentar e de proteger esse corpo. Além disso, começa a ser supérfluo. O que passar disso começa a ser supérfluo. Começa a ser desnecessário. E pode começar a fazer mal para a gente.
Que a gente vai querer mais, e vai se perder nesse ter, e vai esquecer de ser. A entrevista que teve hoje, então, no RJ, né? no RJTV, né? Esse jornal da Globo, foi justamente mostrando isso, que as pessoas que se desinibem, as pessoas que começam a ser mais senhoras de si, começam a confiar mais em si próprias, são as pessoas que começam a ter sucesso na vida, não só econômica e financeiramente, mas como criatura, como ser humano. Vocês já ouviram certamente uma estupidez que é muito dita, principalmente em pregações de religiões que querem dominar, falarem que vocês não têm que ter achismo. Já ouviram isso? Já, né? Se é você que acha. Quem não acha não anda. Quem não acha não progride. Quem não acha não evolui. Porque essa de não ter achismo, você tem que seguir o que está ouvindo, ou o que está sendo passado para você, é encabrestar a humanidade. Claro que nós temos que achar, sim. Quem não acha nada é um tolo. Quem não acha nada não progride. Claro que você tem que achar. Quando alguém te passa a ideia da reencarnação, você tem que achar a respeito. Eu concordo ou não concordo? Eu acho lógico ou não acho lógico? Então, o achismo é sagrado para todo mundo. Vocês têm que ter a opinião de vocês e não a opinião dos outros. A gente às vezes recebe umas cartinhas anônimas aqui dizendo: o centro devia fazer uma festa, o centro devia... Já até sugeriram que fizesse uma lanchonete ali fora, né? Tiveram uma lanchonete. Para vocês participarem mais, vocês trazem um bolo, outro traz uma bandeja de quibe, uma bandeja de quiabo. Quiabo ninguém ia trazer. Eu não sei porque eu falei quiabo. É porque esse dia eu estava falando assim: muda o nome do espiritismo para revelação dos quiabos, que não tem problema nenhum. Porque esses dias alguém me falou assim na internet, para o programa de televisão: concordo com tudo, menos que quando você fala que são obras básicas. Não são obras básicas, são obras fundamentais. É trocar 6 por meia dúzia. Fundamental ou básico são sinônimos. Mas pode ter uma interpretação mais profunda, que fundamental é o fundamento. A base seria uma estrutura imutável. Pode ter uma porção de interpretações, mas isso é bobagem. Isso não importa, isso não muda a essência. Então foi aí que eu pensei em chamar livro dos quiabos, ao invés de livro dos espíritos. Livro dos quiabos. Vai mudar o quê aqui dentro? Nada. Troca o nome disso aqui, troca a capa disso aqui, vai ficar a mesma coisa. Vai ficar a mesma coisa. Não são os nomes que definem, que dão o conteúdo das coisas. Uma vez também o pessoal de uma igreja num programa combatendo um programa na televisão, eles falaram assim: fica com esse livrinho de arame, porque nós temos esses livros aqui lá para estudar, para facilitar estudar. É aquela espiral, né, que você, aqui, ó, isso aqui você virou, ó, ele desmancha todo, né? Aquele, para evitar isso, você vira para lá, e vira para cá, vira para lá, e vira para cá. Ele não faz isso aqui, ó, tá vendo? Esfoliou todo. Então é por isso. Lê esse livrinho de arame. Não é o livrinho de arame que dá o conteúdo, o valor do conteúdo. Podia estar num livro de ouro e ser bobagem, e ser coisa ruim. Podia estar no papel reciclado e ser coisa nobre. Podia estar num livro de ouro e ser ótimo para jogar fora. Por quê? É estúpido, é ignorante, não tem conteúdo, não é eficaz, não está de acordo com Deus. Então não é a beleza do livro que faz a beleza do conteúdo. Então as pessoas, às vezes, para denegrir, para diminuir, para isso ou para aquilo, elas acham que devia ser diferente. Pela aparência você define o conteúdo, quando na realidade não é assim. Nós não definimos o conteúdo pela aparência. Mas aí, voltando onde eu fiz onde eu dei essa volta, que foi naquela do Zé Mané falar que a 671 estava adulterada, que eles fizeram uma nova tradução. E na nova tradução, aí eu acho que foi a influência Zé Mané, eles trocaram e puseram certo. Porque eu sou espírita há 50 anos, né, Rodrigo que acompanha há muito tempo.
ela não tem isso de idade, mas ela sabe porque ela já ouviu contar a história. Eu sou espírita há uns 50 anos, sou aprendiz de espiritismo há 50 anos. Há 50 anos eu estudo todo dia eu estudo o livro dos Espíritos. Todo dia, normalmente, eu penso sobre a questão número 1, que é Deus. Todo dia. Se repetição matasse, eu já teria tido umas 4 ou 5 reencarnações, porque eu já teria morrido. Eu repito sempre, eu estou sempre pesquisando. Eu estudo todo dia. Então eu estou há 50 anos, mais ou menos, no espiritismo, desde que eu conheci a Ângela. E nunca tinha ouvido falar sobre essa adulteração da 671. Nunca. E participando de congressos internacionais, participando de tudo. Porque eu não fui do movimento espírita, eu não fui da federação, de brincadeira ou só de ir lá ver, não. Eu participei ativamente no movimento espírita no Brasil inteiro. Fazendo palestras pelo Brasil inteiro e atuando em congressos, em tudo que eu participava. Eu só não sabia que eu estava sendo traído. Eu estava de boa fé, eu estava enganado de boa fé. E nunca eu ouvi ninguém questionar a 671. Pô, bastou o Zé Mané no programa de televisão, que vai para o mundo inteiro, contestar, para fazer uma tradução e mudar a resposta, botar certa, como eu acusei que estavam falsificando. Lá na falsificação estava a doutrina do Salvador. Isso é coisa católica, é protestante, isso não é coisa espírita. E nos outros livros todos estava a sua doutrina. Olha como é que a colocação é diferente. Falar a sua doutrina estava se referindo à doutrina de Jesus. Mas na tradução lá falsificada, eles fizeram a doutrina do Salvador. Isso é incompatível com o espiritismo. Então eu, em 50 anos no movimento espírita, nunca tinha ouvido falar. Quando eu detectei isso, isso é um absurdo. Como eu detectei isso? Existe um livro do José Jorge, um velhinho, baixinho, já morreu, né? Mesmo tamanho. Quando eu conheci ele já era velhinho. Ele fez um livro índice remissivo do Livro dos Espíritos. E eu fui uma vez procurar, que aquilo ajudava, eu não tinha internet e tal, eu fui procurar na letra S alguma coisa, que quando eu cheguei lá, vi assim, Salvador. Falei, Salvador no Livro dos Espíritos? Aí estava lá, doutrina do Salvador. Eu fui partido para ver que estava errado. Eu falei, duvido que esteja no Livro dos Espíritos. Aí, por acaso, eu peguei esse Livro dos Espíritos, não, esse é da LAC, né? Não, da FEB. Eu, por acaso, peguei o Livro dos Espíritos da FEB. Aí fui lá ver, onde lá dizia, e eu cheguei lá e falei, doutrina está aqui, né? Doutrina aqui, ó, conhecer a doutrina do Salvador. Está escrito aqui. Aí eu falei, não, isso é um absurdo. Aí eu comecei a bater nisso, chamar a atenção do povo, tá vendo? Estão adulterando o espiritismo aos poucos, ou aos muitos, e ninguém reclama, ninguém fala nada, vocês estão fazendo o quê? Aí eu falei, bom, mas então eu fiz uma associação. O livro do Zé Jorge, esse índice, era baseado, lá e dizia, baseado no livro da Federação Espírita Brasileira. Então eu vou ver nos outros rápido. Aí peguei os outros todos que eu tinha, da Federação Espírita de São Paulo, da LAC Editora, do Instituto de Difusão Espírita, que eu tenho, todos eles. Eu fui lá pegar em todos eles. Estava diferente. Não estava a doutrina de Salvador, porque isso aqui não podia estar na resposta dos espíritos. Isso muda tudo. Aí, em todos os outros, estava lá a sua doutrina, se referindo a Jesus. Não disse que era a doutrina do Salvador, a sua doutrina. Lembram que eu já falei com vocês? Bom, mas deixa eu fechar isso aqui. Eu vou ali mostrar uma coisa para vocês. Mas lembra que eu falei para vocês? Não, vou voltar aqui, isso aí eu vou fazer ali. Mas lembram que eu falei para vocês que eles adulteraram aqui? Pois bem, fizeram uma tradução agora e na tradução eles puseram certo. Ou seja, igual a todas as outras editoras. Depois que o Zé Mané falou sobre isso. Porém, eu só vi um livro desse, da nova tradução, uma vez que alguém me mostrou, para mostrar que a 671 tinha sido modificada. Esse livro não tem para vender. Hein, Hildes? Quantas vezes eu já te pedi para comprar o livro? Na própria banca do livro espírita, né? São, né? Mas eles não têm. Fizeram o acerto, mas esconderam o livro. Aí a pergunta é a seguinte, como é que vai ficar agora? Qual que é o certo? Aí eles têm que se definir. É o Salvador ou é a sua doutrina?
Claro que é a sua doutrina. São detalhes que mudam tudo. Como, agora eu vou para o quadro falar para vocês. Lembram? Em verdade vos digo, hoje estarás comigo, aonde? No paraíso. Todo mundo querendo ir para lá, né? Que gracinha. E vamos. Quando formos perfeitos. Mas perfeitos por nossos esforços. Não vamos morrer em pecado, como ensinam as igrejas lá fora, e vamos para o inferno eterno. Vamos morrer em pecado, mas vamos voltar, nascer de novo em outras escolas, em outros lugares daqui, para ter nova oportunidade, de nova educação, até de nova religião, de novo exercício da vida para nós, inteligência, criaturas de Deus, Pai de amor, de bondade, de justiça, sermos perfeitos. Não é? Então, nós vamos estar na felicidade plena, na paz suprema, nós vamos estar nisso tudo. Todos. Do mais criminoso dos homens, dos Hitlers da vida, dos mais bandidos que por aí passam, aos mais santos que aqui já estão passando, já reformados. É o processo da evolução para tudo, principalmente para nós. Pois muito bem, esse paraíso que todos querem, vamos consegui-lo um dia por nossos próprios esforços. Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Aonde entra a vírgula nisso? Ah? Isso é espírita. Agora tira essa vírgula daqui e botem ela aqui. É o resto das religiões cristãs. Olha só, mudou tudo. Colocar esse sinalzinho aqui que chama vírgula. Aqui ou aqui faz a diferença total de todas as religiões lá de fora para a doutrina espírita. É a única doutrina que se afina com o cristianismo, que se irmana moralmente com os ensinamentos de Jesus de forma totalmente diferente. Enquanto as outras todas afirmam uma única vida, colocando a vírgula no digo, o Espiritismo conserta isso, colocando a vírgula no hoje. Aqui é a vírgula espírita, aqui é a vírgula da verdade, aqui é a vírgula do que acontece, e não aqui. Em verdade vos digo hoje, naquele momento, estarás comigo no paraíso quando você fizer a sua parte, ó ladrão. Ou ele ia transformar o ladrão em santo ali. Que justiça teria isso para o resto dos ladrões? Azar dos outros ladrões, né, de não terem morrido do lado do Cristo, não é? Dizem até que certos políticos chamam 2 ladrões para visitá-los, para morrer como Jesus. Mas não resolve nada. Não resolve nada. Você pode morrer agarrado com o livro dos Espíritos, com a Bíblia, com o Evangelho, com o Alcorão, que não vai adiantar nada. Você vai do jeito que você é. E é por isso que nós aqui no Centro Espírita Ferro chamamos a atenção. Vocês querem ser enganados? Vocês estão vindo aqui para ser enganados? Vocês não estão pagando nada. Então estão vindo para ser enganados? Claro que não. Mas como eu disse no início dessa palestra, tem muita gente que prefere ser enganado e fingir que é assim mesmo, do que assumir que não é. Porque fingindo que é assim mesmo dá menos trabalho. Fingir que é assim mesmo não exige tanto da gente. Mas por que o cara pálida, como diz os índios americanos? Isso era um amigo meu que falava muito assim, eu peguei, acho que ficar com ele. Os índios falavam assim para os americanos, ô cara pálida, porque os brancos sempre foram pálidos, né? Branco perante os índios, que eram vermelhos, né? Então, cara pálida, você então quer ser trapaceado? Você está na vida para ser enganado? Não faça isso. Olha o que o Espiritismo está fazendo. Não está chamando vocês para serem espíritas. Está alertando para que vocês sejam espertos. Vocês são filhos de Deus, como eu, como todos nós, como todo o universo. Vocês pensam.
Vocês sentem, vocês decidem o que fazer, vocês podem mudar o rumo das coisas, se não dos outros, as próprias, de casa, da sociedade onde vivem. Então, por que não querer se descobrir cada vez mais intensamente e agir? E agir. Pensem bem, pensem. Aqui também nós fazemos esse exercício com vocês. Vocês têm que ser filósofos. O que é isso? Questionar. Espera aí, por quê? Por quê? Para quê? Venha o ensinamento de onde vier. Do espiritismo, do protestantismo, do pentecostalismo, do budismo. Venha de onde vier. Porque se for verdade, vai ser eterna verdade. Venha de onde vier. Venha na língua que vier. Eu estava falando ali quando cheguei com o Renato. Se pegar uma mentira e colocar o nome nela de verdade, ela vai ser sempre mentira. E se pegar uma verdade e colocar o nome nela de mentira, ela vai ser sempre uma verdade. Que a verdade é imutável. A mentira é que tem sempre ser modificada. E eu já disse isso para vocês também, vou repetir. Porque nós não fomos feitos para mentir. Nós não fomos feitos para errar. A criação de Deus, toda ela foi destinada à perfeição, à sabedoria, à ética, à paz, à ordem. Toda a criação de Deus. Por isso os homens tecnologicamente já chegaram a um aparelho chamado detector de mentiras. Bota o seu dedinho lá assim, liga um negocinho zunindo lá, passei uma luzinha, bota um ponteirinho, aí te faz uma pergunta. Foi você que atropelou o cara ali na esquina, o cachorro? Você fala, não, não. Aí o ponteirinho lá acusa, sim, sim, sim. Por quê? Mas ele está dizendo que não, convictamente não. Mas o ponteirinho está acusando que sim. Sabe por quê? Porque você nem ninguém foi feito para errar, para mentir. Quando a gente erra ou mente, a gente fere a consciência, que é o pergaminho das leis de Deus que está em nós. Kardec perguntou para os espíritos, onde estão escritas as leis de Deus? Sabe o que eles responderam? Na bucha, nas vossas consciências. Está na questão 621, 621. Está nas vossas consciências. Quando nós mentimos, quando nós fazemos alguma coisa que não devíamos, imediatamente nós somos detectados. Nós mesmos nos condenamos. Tem até uma regra em função disso na legislação que diz que as pessoas, a Constituição garante que ninguém possa apresentar provas, criar provas contra si mesmo, né? Acho que hoje nós estamos tendo um depoimento de um corrupto aí, de um deles, né? Que está lá para prestar o seu sagrado depoimento. Veja bem, é um homem que desgraçou uma sociedade, que está desgraçando uma sociedade. Isso faz parte da nossa vida e isso faz parte da religião. Religião que não encara os problemas da sociedade, os problemas do mundo, os problemas que transtornam e conturbam a vida de todos, não são religiões competentes, são religiões fajutas. Vocês conhecem uma tal vacina chamada... É assim que escreve, né? Ela fez a paralisia igual a 0. Tá? Vocês conhecem, Paulo, não é, Paulo? Uma vacina contra a varíola. Ela fez a varíola igual a 0. Alguém contesta isso? Febre amarela, sarampo, as vacinas fazem a doença igual a 0. E as religiões existem para transformar a doença da humanidade, que é o mal, a corrupção, e as religiões estão fazendo a corrupção igual a 100%. Não vamos botar 100% não, vamos dar uma colher de chá, 98%. Então para que servem as religiões? Elas não foram feitas para dar certo, não. Não foram. Ou incorpora o que o Espiritismo veio trazer para o mundo. Não veio, não é, isso não é propriedade do Espiritismo, não. O Espiritismo veio trazer para o mundo o conhecimento de que quem erra vai pagar.
Não adianta se agarrar com Jesus, Bíblia, Alcorão, livro dos mortos, livro dos espíritos, livro céu e inferno. Não adianta se agarrar com isso. Errou, vai pagar. Tem a reencarnação e vai sofrer as consequências do erro. Então olha que modificação para o planeta. Aí muda. Mundos habitados, vocês não vão reencarnar muitas vezes aqui mais, mas vão reencarnar em mundos piores. Por que andaram para trás? Não. Porque lá vocês vão sofrer coisas que aqui já não pode mais sofrer. Lá vocês vão ter varíola, aqui não tem mais. Por quê? A vacina acabou com ela. Então é a evolução do próprio planeta também como um todo. Vejam se não é. Analisem isso. As vacinas existem para eliminar as doenças. As religiões existem com o nome de que vão eliminar a corrupção, a desonestidade. Mas qual é o resultado? Analisem cientificamente entre as vacinas e entre as religiões. Quando eu falo isso, eu não estou sendo agressivo, violento, não. Isso está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. É que o pessoal às vezes estuda tão pouco que não sabe disso. Fica com aquela tara de religião, é Jesus, é o Salvador, é a vela, é o altar, e querem cantar no coral. Isso é bobagem. Caiam na realidade. Leiam aqui, estudem aqui, Missão dos Espíritas. Está no Evangelho. Olha o que está. Tem uma coisa aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando muita gente lê, como diz o pessoal na roça, se arrupia. O pessoal quando lê se arrupia. Aqui, quem depois ali? Mas ali, não é aqui, Evangelho é esse. Ah, meu Deus, mas quer ver, acho que eu vou achar assim, porque eu tinha marcado, eu não faço profecia. Tinha acho que um marcador. Hein? Não, a folhinha caiu, mas ela estava marcando aqui. Mas eu acho aqui, quer ver? É capítulo 21. É logo depois da missão dos espíritas. Não. É capítulo 21. Prestem atenção. Depois você chega em casa, vocês confirmem. Você fala, Zé Manel deve estar adulterando isso. Porque vocês são espíritas, às vezes, e não sabiam disso. Zé Manel fica muito no livro dos espíritos. Ele é muito ciência, ele é muito científico. Bobagem, coisíssima nenhuma. Aliás, disseram já para mim que esse meu programa último da televisão ficou muito científico, hein, Luiz? Fica vigiando isso lá, Ildes. Não ficou nada, não. Prestem atenção, que ficou legal quando eu falei sobre a anencefalia lá. Olha só o que diz aqui nos caracteres do verdadeiro profeta. Isso está no Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo. Está aqui escrito o seguinte: desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição, em que, como naquela época e agora mais ainda, não é? Se elabora uma transformação da humanidade, Márcia. Porque nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora vem a parte de vocês aqui. É contra esses impostores que se deve estar em guarda. E o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Então o Espiritismo não passa a mão em cima, não. O Espiritismo manda que, se nós somos honestos, nós não podemos pactuar com isso. Nós temos que detectar e denunciar e acusar e lutar contra, mostrar o outro lado. Volto a falar sobre o moço que vai ser entrevistado hoje lá pela CPI, né, que é o senhor Carlos Cachoeira. Um mal para a sociedade, não só brasileira, mas humana, porque o que ele fez aqui e o que ele faz com a verdadeira máfia e quadrilha que montou, é o que estão fazendo em outras partes do mundo, em menor intensidade, porque para lá, Paulo, a punição é mais severa. Vai fazer isso nos Estados Unidos, vai fazer isso na Alemanha, vai fazer isso na França. Eu uma vez entrei com uma ação contra a Peugeot, porque eles estavam enganando aqui o povo brasileiro, e tanto estavam que eu ganhei a ação. E eu, na ação, eu disse o seguinte:
Pergunta se eles fariam isso na França. Pergunta se eles fariam isso lá no país deles. Nunca, porque lá a punição é mais severa. Então, quando a punição é severa, o crime se retrai. Mas quando o negócio frouxa, vai do jeito que a gente sabe que vai. Então, nós estamos vendo hoje, por exemplo, esse senhor que vai ser entrevistado, entre aspas, lá, defendido pelo ex-ministro da Justiça do governo anterior. O nosso ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, defendendo um cidadão, um corrupto, um homem que está contribuindo para a desgraça e infelicidade do povo brasileiro, defendido por um homem que era o ministro da Justiça há pouco tempo atrás. Hoje ele está do outro lado do balcão, defendendo a injustiça, a corrupção. Eu, como advogado, deixei de advogar para muitos ricos e poderosos porque eles eram safados e desonestos. E eles mesmos, em uma boa parte, nunca me procuravam, apesar de terem ligações comigo, porque o que eu poderia fazer por eles não interessava para eles. Só interessava se a gente desse aqueles jeitos, que é o que está se fazendo. É o mundo, é o planeta, é o país que vocês estão e eu também. Nós não podemos ficar alheios a isso, se enfurnando no centro ou nas igrejas, achando que as coisas vão melhorar. Deus é pai, Deus é brasileiro. Pior ainda, a pessoa ainda diz, Deus é brasileiro. Saiam dessas bobagens. Quem quer ser enganado, iludido e trapaceado, não vem ao Centro Espírita Friburguense. Não vem. Agora, quem quer conhecer, não é o rancor e a mágoa, porque isso é o que eu li para vocês, está escrito aqui. Eu acho até isso pesado, mas concordo e faço isso. Vai um pouquinho antes aqui e vejam Missão dos Espíritas, no capítulo 20, no mesmo evangelho. Esse evangelho não é falsificado, não, isso é verdadeiro. Vejam aqui, no capítulo 20, Missão dos Espíritas. A missão dos Espíritas, em resumo, é passar a ideia da reencarnação. Você pode chegar para a sua empregada doméstica e explicar para ela que ela vai entender. Você pode ir na roça, no mato, falar para o homem do campo, que ele vai entender, porque é a lógica do coração, do amor, da bondade. Uma mãe nunca condenaria jamais o seu filho eternamente, como Deus iria condená-lo. Uma mãe estaria sempre de acordo a que se dessem oportunidades dos filhos se recuperarem, mesmo admitindo que eles sejam punidos porque eles erraram. A mãe, às vezes, entrega o filho à polícia, mas para apanhá-lo de volta, melhor. Nunca entregaria para ele ser morto, nunca. Mas entrega para ele ser corrigido. Pede ajuda para que ele se recupere, não é isso? A ideia de Deus seria pior do que a da mãe? A ação de Deus com a criação seria pior? Nunca. Então, quando você fala sobre a reencarnação, você convence pelo bom senso, pelo coração das pessoas que ouvem. Então, a missão dos Espíritas, número 1, é essa. É passar a ideia da reencarnação. E a oportunidade que todos têm, através das reencarnações, de se corrigirem e de serem perfeitos. A missão número 2 dos Espíritas, está tudo aqui isso que eu estou falando, capítulo 20. A missão número 2 dos Espíritas é a de eliminar e destruir o culto ao bezerro de ouro, dia a dia mais influente entre vós. E o que é o culto ao bezerro de ouro? Senão as injustiças em que nós vivemos no planeta, na sociedade, e que nos desgraçam e nos prejudicam tanto como isso que nós estamos vendo agora, que eu acabei de citar aqui. Quem manda fazer isso é a doutrina espírita. Mas não podemos falar das religiões lá fora. É uma falta de amor, de caridade com os irmãozinhos. Está escrito aqui no Livro dos Espíritas. Vão lá ver liberdade de consciência. Vocês não leiam, vocês são espíritas, têm que estudar espiritismo. Não é aprender por mim. Eu estou provocando vocês. Mas vocês têm que aprender na doutrina espírita, que não é minha. Eu sou apenas um divulgador, um propagador dela. Mas vocês têm que ser espírita da doutrina espírita, nem do Centro Espírita Friburguense. Nós não somos espíritas de centro. Nós somos espíritas da doutrina espírita. E ela só existe a partir do Livro dos Espíritos. Se saiu daqui, pode ser ou não de acordo com o espiritismo. Mas aí vocês têm que conhecer aqui para saber avaliar lá. Então vem aqui no Livro dos Espíritos,
e vocês vão ver qual a missão dos espíritos. Está na questão 627, onde eles disseram por que eles vieram. Qual a tarefa que eles teriam que desempenhar? De esclarecer sobre Deus, sobre as regras de Deus, para nós podermos agir. E aí vem a pergunta que eu vou fechar com a insinuação que eu fiz. Mas e as religiões lá fora? Olha Kardec como foi espertíssimo. Já viram na televisão a propaganda que diz que não são as respostas que movimentam o mundo? São as perguntas? Vocês todos devem perguntar sempre, por quê? Por quê? Para quê? Aí eu vou trocar os móveis de quarto. Para quê? Tá tudo podre. Bom, então não tem uma lógica. Mas para quê? Porque acho que vai ficar melhor de uma outra cor. Bobagem. Bobagem. Trocar os móveis de quarto. Você está perdendo tempo na sua individualidade com bobagem. Você vai trocar 6 por meia dúzia. Vai trocar uma coisa pela mesma coisa. Então é procurar, como diziam os antigos, sarna para se coçar, não é? Mas Kardec perguntou assim, quais são as religiões respeitáveis? Olha só, está lá, leiam, estudem lá, liberdade, consciência, que às vezes as pessoas falam, Zé Manuel não devia falar dos irmãozinhos. Estou falando das doutrinas do planeta. Nós somos humanos, nós não somos macacos, que aqui estamos num grupo de macacos, então nós não temos nada com eles. Nós temos com todo mundo. Sabe qual foi a resposta dos espíritos? Vejam lá. Aquelas que fazem homens de bem lavaram as mãos, não? E quais são as que estão fazendo homens de bem? Vocês depois me expliquem isso, ó. Quais são? Essas são as respeitáveis. As que estão fazendo homens de bem. Vocês não viram ali que 98% da humanidade está do jeito que está? Porque são ateus? Ou são as religiões que são odiosas? Que ensinam de acordo com os seus interesses? Claro. Por que não abrem para a reencarnação? Porque a reencarnação é mentira? Entrem na internet, vocês, quando chegarem em casa, botem no Google, prova da reencarnação científica. Vão ver como vai chover obras e trabalhos científicos a favor da reencarnação. E escrevam lá, prova de uma única vida. Ninguém faz um estudo sério sobre isso, porque isso não é sério. Se um átomo não se perde, vai viajar eternamente pelo universo sem se perder. A ciência já provou isso. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se um átomo, uma folha de papel, não se perde jamais, nós não precisamos ficar temerosos com isso em relação a nós, Luiz Felipe. Então vejam bem, o Espiritismo nos dá o ensinamento. É claro que para ser espírita não pode ser espiritólico. Você não pode ser meio espírita e meio católico, que aí dá espiritólico. Você não pode ser espiritante, meio espírita e meio protestante. Ou é ou não é, porque uma coisa conflita com a outra. As religiões todas que se dizem cristãs, diz que nós vamos para o inferno, não é? Diz que o espiritismo é obra do capeta. Uma vez um pastor falou assim, uma conferência que eu fiz num colégio, com uma porção de outras igrejas, que autoridade o senhor tem para estar falando isso aí, que isso foi o Espírito bom que disse? Eu falei, a mesma que o senhor tem para dizer que a Bíblia foi ditada por Deus. Estamos quites. Prova que a Bíblia foi de Deus. Prova. Não prova. Prova que isso aqui é dos espíritos superiores. Aí a gente prova. Porque tudo que está aqui está de acordo com a ciência. A ciência não prova o contrário. E a ética e o bem que está recomendando aqui está de acordo com o cristianismo, com os ensinamentos de Jesus. Então está provado que isso aqui é de espírito superior. Agora, aquele bom livro grosso, nem tudo que está ali pode ser levado a sério, pode ser acreditado, nem tudo que está ali. Então, enquanto todas as religiões que se dizem cristãs negam a reencarnação, negam os mundos habitados e negam a comunicação com os espíritos,
A doutrina espírita é a única que confirma isso tudo. Então você não pode juntar as duas coisas. Você pode ser católico e protestante. Você pode ser pentecostal, você pode ser Assembleia de Deus, tradicional, você pode frequentar todos eles lá fora. Agora o espiritismo não bate. É como você misturar água com azeite. E aí nós vamos ficar com medo porque a maioria não é espírita? É preferível acertar sozinho do que errar com todo mundo. Agora, isso é uma opção de vocês. Isso é uma opção de cada um. Nós somos livres para isso. Nós não temos que nos preocupar com as aparências, que é o que atrapalha muito. Nós temos que ser sinceros. Nós temos que ser, guardem bem isso, nós temos que ser normais. Normais. Toda época de fevereiro, toda época de carnaval, o pessoal me enche de perguntas no programa de televisão. O espiritismo é contra o carnaval? O espírita vai ao carnaval? O espírita vai a qualquer coisa que ele queira. Pode até não ser recomendável, mas vai a qualquer coisa que queira. Nós somos livres, totalmente livres. E quem assume os erros, progride mais rápido. Progride mais rápido. Tem muita gente cometendo crime por aí, que todo mundo sabe, como o próprio Cachoeira, que de repente passa à frente de nós mauricinhos ou patricinhas que estamos todo dia na religião, todo dia orando, todo dia isso, todo dia aquilo. Sabem por quê? Porque quando o indivíduo assume os erros, assume a inferioridade e reage, ele pode passar à frente daqueles que estão em cima do muro, querendo ficar bem com todo mundo e não resolvendo a própria vida. Não tinha um moço lá no passado que perseguia Jesus e que quando ele chegou à conclusão que não devia perseguir mais Jesus, ele foi um dos maiores divulgadores do cristianismo? Não tinha? Vocês não conhecem uma história dela? Então, nós não temos que ficar aí fingindo, meu Deus, mas os católicos é a maior religião do mundo, então eu tenho que ficar um pé lá e outro cá, porque se eles estiverem certos, não pode servir a Deus e a mamão. Lembra também que um moço explicou isso lá atrás? Então prestem atenção. Eu quero que aqui vocês saiam filósofos, ou seja, sempre perguntando por quê, para quê. Tem uma frequentadora aqui, uma amiga nossa, que ela fala assim, olha, depois que eu ouvi você falar isso pela primeira vez, eu nunca mais comprei alguma coisa ou mudei alguma coisa, sem perguntar, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou comprar esse par de sandálias? Se eu já tenho 38, que eu comprei 3 semana passada, para que eu vou comprar esse par de sandálias? Você não precisa. Para que eu vou comprar esse paletó? Aí você pensa, se você realmente precisar, aí tudo bem, então está explicado. Então, isso é filosofar sobre a vida. Por quê? Para quê? E também sejam teólogos. Então vocês vão sair daqui, filósofos perguntando tudo. E teólogos se colocando no lugar de Deus, Felipe. E se perguntando de novo, Deus faria assim ou faria melhor? Eu, no lugar dele, faria melhor ou pior? Vocês vão chegar à conclusão que pelos ensinamentos das religiões lá fora, vocês fariam melhor que Deus tudo que está nesse planeta. O que é um absurdo. Então, temos ou não temos que aprender o espiritismo e passar o espiritismo para frente? Eu acho que vale a pena. Prestem atenção nisso, continuem estudando. Vocês não são meus seguidores, até porque eu não sou novela. Eu sou apenas o provocador de vocês, para vocês serem espíritas, não do Centro Espírita Friburguense, de onde eu estou provisoriamente presidente, enquanto não tem outro. Vocês não são espíritas daqui, vocês têm que ser espíritas daqui, do Livro dos Espíritos. Para qualquer lugar do mundo que vocês possam ir, o Espiritismo está aqui. E vocês, sendo espíritas do Espiritismo, vocês estarão conhecendo as revelações de Deus para o planeta Terra, sem achar que os outros estão perdidos e nós estamos salvos, mas entendendo isso melhor. Que Deus nos abençoe e até a próxima.